Olá, Irmandade Literária. Vamos lá mais uma vez? Bom dia, boa tarde, boa noite e também uma ótima madrugada, independente do horário que vocês estejam assistindo este vídeo. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Venho aqui agradecer mais uma vez aos meus 487 inscritos e inscritas aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Lembrando, né, que o seu joinha, a sua inscrição é muito importante aqui para o crescimento dentro do canal aqui, tá certo? Vamos falar aqui hoje, né? Vamos dar continuidade aos projetos, finalizando esse primeiro volume aqui de Tolstói, um longo projeto aqui. Provavelmente Modéstia é o primeiro canal do YouTube a falar de todos os contos de Tolstói, né? Então vamos lá. Mais um pequeno recadinho. Quando o canal completar 500 inscritos, eu vou estar sorteando este livro aqui do Cormac McCarthy e Stella Maris. Quando o canal completar 500 inscritos, tá certo? É isso aí. Então vamos falar aqui então sobre o 27º conto de Tolstói, que chama-se A Velhinha. A Velhinha. E tem um texto bem interessante que chama assim, ó. Esse aqui, o Tolstói, ele sempre colocou as suas ideias, os seus contos, alguma coisa, dando referências bíblicas, né? E aqui ele fala de Mateus 5,38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Neste caso aqui, no Tolstói aqui, Tolstói vai apresentar aqui vamos colocar assim, tipo um vilarejo, uma aldeia cheia de mujiques, né? E nesses mujiques ali, tinha um feitor, não um líder ali. Só que esse cara era muito, mas muito perverso, muito perverso. E quando os mujiques ali não apresentavam os planos que ele mandava, como arar a terra ou fazer outra coisa, ele mandava espancar esses mujiques, bater nesses mujiques. Muitos até chegaram até a morrer, batia na cara até a pessoa ficar com o rosto tão ensanguentado. O nome desse mujique deixa eu pegar aqui. Micael. Um homem perverso, né? Essa ideia, ele chegou até a ameaçar a mulher de chicotear. Falou assim, olha, você tá muito corajosa. Você acha que por causa... Ainda fazer tipo um bullying com a mulher, né? Dá pra entender que a mulher era mais fortinha, gordinha. Você acha que a gordura do seu corpo vai fazer você suportar a dor do chicote? Então, assim, o nível de perversidade e maldade que ele fazia era muito grande. Só que esses mujiques ali já não estavam mais aguentando, né, suportando a cara desse mujique. E esse mujique não, desse feitor, né, esse Micael. Um homem perverso, mau, diabólico. Uma pessoa, sabe? E o mais interessante aqui, neste conto, Tolstói fala que ele tinha prazer não apenas de chicotear, mas que eles trabalhassem, né, sábado, domingo, sem nenhum descanso. E ele tinha prazer de ver as pessoas tristes, tinha prazer de ver a maldade, ele dava gargalhada, entendeu? É um certo de sadismo com perversidade, maldade, a gente vê muito por aí. E um dos mujiques, que chama-se Vassili, que já não estava mais aguentando a maldade dele, Vassili, se uniu com os outros mujiques e falaram assim, olha, não dá mais para suportar este homem, né? Ele está matando as pessoas, é um cara cruel, é um cara terrível. O que você acha da gente matar ele, né? E aí Deus vai olhar para nós, vai ver que não é maldade matar ele, porque ele é um homem mau, porque se a gente não matar ele vai acabar nos matando, que de tanto que já matou até uma pessoa aí, de tanto bater, não respeita ninguém. Esse Micael chegou até a roubar uma mulher dos mujiques, que levou para a casa dele a força para virar a cozinheira dele. Então você é um cara de nenhum escrúpulo, uma pessoa terrível. E
uma pessoa terrível, que gostava de bater, espancar as pessoas. E o prazer é de ver as pessoas mal, não é só fazer a sua maldade, sua crueldade. Mas eles se reuniram ali, com todos e tal, para fazer e escolher ter uma melhor maneira. Só, olha, então um plano aqui. Quando ele estiver passando de cavalo, a gente empurra ele do cavalo, ele cai, a gente dá uma machadada nele, ele morre, pronto, a gente enterra ele como um cachorro. E aí, claro, umas pessoas concordaram, outras não. E teve aqui um cara mais tranquilo, mais de boa, quase, digamos assim, um pacificador, né? Um cara mais moderado. Peter, ou pior, Piotr, que era um cara mais de boas, tranquilo. Falou assim, olha gente, eu acho que não é bem assim que a gente deve fazer não, certo? Porque a gente vai ter esse sangue que vocês vão derramar, será um sangue que vai estar grudado em nós. Tem uma frase aqui bem interessante, que eu coloquei aqui, que eu cheguei a marcar, que eu coloquei para ler aqui. Essa parte eu acho bem interessante que ele colocou. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei para ler aqui. Peraí. Eu marquei aqui. Só um pouquinho só. Aqui, ó. O que ele diz. A gente constrói o mal e ele passa para dentro da gente. Matar um homem não é complicado, mas o sangue gruda na alma. Se a gente mata uma pessoa, mancha de sangue a própria alma. A gente pensa, matei um homem, mal. Pensa, destruiu o mal. Mas quando a gente percebe, trouxe um mal ainda maior para dentro da gente. Então esse Prior, ele era um cara mais moderado, mais tranquilo, era para resistir e tal, que não era para, né, fazer esse tal mal. E o Mikhail ali aprontando das suas, fazendo suas covardias, batendo e tal. E mandou um certo outro mujica, um tal de Estarote, o nome dele é meio complicado. Pega o nosso amigo aqui, Google aqui. Estarost, que era um dos mujik que ficava ali, ele fazia aquela ponte da fofoquinha, ele ficava virado dos mujik, falava para os mujik o que o Mikhail fazia, ele pegava para o Mikhail e contava com o Mikhail o que os mujik falavam dele. Então ele fazia esse jogo duplo, né? E esse Astrod não gostava muito do Vassili, que era um dos homens, um dos mujik que planejava a morte do Mikhail. Aí um dia o Astrod estava na casa do Mikhail, falou assim, olha, conta pra mim, o que os mujik estão lá contra mim? O que eles falam? Estão querendo fazer uma coisa de mim? O que eles falam de mim? Eles são os preguiçosos, não gostam de trabalhar e tal, etc, etc. Aí o Astrod ficou aquele meio jogo duplo, né? Não, fulano de tal não tem nada a ver. Mas esse Astrod, como eu disse, tinha ali uma picuinha com o Vassili, né? Mas falou que, tipo assim, só jogava praga em você, gostaria que você fosse, que as suas tripas caíssem no chão, gostaria que uma praga te matasse. E engraçado que esse Mikhail era tão perverso que ele dava risada, ele achava isso normal, né? Peitava a mulher, brigava com a mulher, é desse tipo, desse nível de pessoas. É uma pessoa encrenqueira, uma pessoa, sabe, que quanto o caos pior. Ela é uma pessoa que não tem, ela tem um problema com a paz, ela vive com a guerra interior dentro dela mesma. E é uma pessoa muito má, muito perversa. E até que o Prior não, se mantém, não vou matar ninguém, não vou fazer nada, eu sou contra, né? E ele falando isso, o Astrod ficando falando sobre isso. Aí, num certo momento, deixa eu pegar aqui o nome dele de novo. Nome complicadinho. Esse Astrod conta pro Mikhail que ele viu uma cena muito interessante. Que ele viu lá um mujik, cara, na terra e estava com uma velinha acesa. E ele reparou que essa vela não se apagava. Ele fazia as coisas ali, ficava cantarolando. E o Mikhail contou, né? Conversou com a mulher e falava, esses mujik, ele me venceu, mas, né? E não sabia o motivo. Só que
Mujik planejava mesmo querer matar ele, porque ele obrigou os Mujik a trabalhar a Páscoa, que é um feriado santo, né? Você está ali no momento rezando, e os Mujik ficaram mais revoltados ainda. Exceto esse outro Mujik que estava ali com aquela vela acesa trabalhando. E isso espantou até o Astaroth. E a mulher foi falar, né? A mulher falou assim: olha, para de fazer essas perseguições, para com essa loucura, para com essa insanidade. Dê paz para o Mujik, deixem em paz, eles né, descansar no feriado, rezar, etc. Tal. Ele até ameaçou a mulher: olha, você está achando que a sua gordura vai te livrar da dor do chicote? Você está muito corajosa. Então ele era um cara muito tenebroso, né? Acha que para vencer as pessoas tem que ser no grito, na maldade, na perversidade, na tortura, desse nível para lá. E aí, o que acontece? Ele pega o cavalo, monta no cavalo, depois da mulher muito insistir, monta no cavalo e vai até a aldeia conversar com os Mujik. Chegando lá, ele chega lá, né, com a sua arrogância, com a sua empáfia de sempre. Ele vai e chega lá no pé do portão e grita lá para alguém abrir o portão para ele, etc, etc. E os Mujik tá lá na terra, lá arando, lá aquelas coisas todas. Aí, num certo momento, ele grita, ninguém abre a porta, ele desce, abre o portão para ele poder entrar dentro daquela aldeia ali, onde está os Mujik, para conversar com eles. Quando ele volta, isso aqui, agora, a partir de agora, 11 minutos de vídeo vai ter spoiler. Quando ele fecha, ele passa pelo portão e vai novamente montar o cavalo, com o peso dele era muito grande, o cavalo se assusta com o peso dele e joga ele para o lado. E aí, uma das cercas daquela aldeia tinha uma estaca. E uma das estacas, a mais alta, apenas uma estaca, olha só. Pontual, uma dessas estacas era pontiaguda. E com o peso, né, e o susto que o cavalo teve, joga ele para cima e ele cai de barriga em cima dessa estaca. E ele é dilacerado, as tripas vão ali para fora, aquela coisa toda, ele fica ali, né, morrendo ali, ensanguentado ali. Então, aí neste caso aqui, o que o Tolstói mostra? Que não se paga mal com mal. Que quando a pessoa ela morre, ela tem que morrer, ou ela tem que pagar alguma coisa, ela cai sozinha. Não precisa da maldade, não precisa se planejar, né? E aí tem aqui nessa última parte aqui, deixa eu ver aqui. Eu tenho a sublinha aqui, eu achei bem interessante isso aqui. Quando a pessoa cai, você não precisa empurrar, enfim. E é a parte final aqui deste conto. E os Mujiks entenderam que a força de Deus está no bem e não no pecado. Então dá para você entender aqui, você quer dizer que foi Deus que matou esse feitor, né? Esse Micael, que Deus usou sua força natural para o cavalo cair, se jogasse para cima. Não. Então Tolstói de maneira nenhuma, faz essa referência. Ele diz, por exemplo, que você não deve pagar mal com mal, dando uma referência bíblica, né? Olho por olho, dente por dente. E que a queda de uma pessoa, ela caiu sozinha, né? Ninguém gritou com o cavalo, ninguém assustou o cavalo. Ele subiu o peso, ele tentou subir novamente sem dar certo, o cavalo se assustou com o peso dele, que era muito pesado, jogou ele para cima e ele acabou se jogando e caindo deslacerado ali no chão. Então, essa aqui é uma coisa bem interessante que Tolstói fala, né? Não precisa se planejar quando a pessoa faz uma maldade com você, você tem que pagar por mesma moeda. Deixe que o tempo, a consequência dela, os atos dela, façam com que ela caia. Entendeu? É interessante esse conto, eu gostei. Esse é um conto bem resumido, bem fechadinho, cheio de camadas, mas é interessante. Eu gostei. Tolstói nos dando aqui um banquete da sua literatura tão forte, tão visceral, que eu gosto tanto e o qual eu estou me debruçando e eu não consigo ser imparcial. Então, esse aqui então foi o 27º conto de Tolstói, chama-se A Velhinha, tá? Quero agradecer agora mais uma vez aos 487 inscritos e inscritas. Verifique e deixe o seu joinha, que é importante. Verifique o sininho para que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube possa notificar você, que é muito importante, tá bom? O canal vem crescendo, vem evoluindo, tá?
Eu vendo aqui o meu gráfico aqui, pessoas vendo meus vídeos de manhã, de tarde, de madrugada. Isso é muito importante, muito obrigado. Deixe seus comentários também, o que você está achando aqui do canal, que é muito, muito importante. Tá certo? Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E não se esqueçam, sejam o que vocês quiserem, menos infeliz. Um forte abraço, fique bem e até o próximo vídeo. Até lá!